Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de matemática. Exatamente! Estamos lá pela página de número 43, exatamente porque nós vamos fazer a recapitulação agora daquela atividade de simetria, lembram? Que vocês fizeram? Pois é, foi na página de número 43, mas ainda estamos trabalhando o assunto de regiões planas. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 5, regiões planas, contornos e sinais de trânsito. Legal, não é? Olha aqui as placas aparecendo no nosso dia a dia. Isso, geometria, informação e muito mais. Vamos lá. Para a segurança de todos, é importante conhecer e respeitar os sinais de trânsito. Nos anos anteriores, você já viu que alguns sinais de trânsito aparecem em placas que lembram regiões planas e contornos conhecidos. Muito bem. Então veja alguns deles. Aí nós temos aqui, ó, letra A, placa de quê? Pare. Letra B, dê a preferência. Letra C, o sentido único. Exatamente. Aí letra D, um sinal que você já está, uma placa que você já está mais acostumado a ver na frente da nossa escola tem, não é? Que é a questão da lombada. Isso. Aí nós temos letra E, letra F, letra G, letra H, letra I, para você poder pesquisar, tudo bem? Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai completar o quadro abaixo, tudo bem? Com essas informações que estão sendo solicitadas. Olha lá como está escrito no comando. Complete o quadro abaixo. Para cada placa, você vai escrever o nome do contorno que ela lembra e o significado dela de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Como na primeira linha. Aí você tem aqui, ó, a placa, no caso A, B, C, D, E, F, G, H, I. Muito bem, já estão organizadas aqui nesta coluna. Logo do lado nós temos a placa no que diz respeito ao contorno, tudo bem? No caso, a letra A é um octógono. Isso, muito bem. E o significado é uma parada obrigatória. Já na letra B, nós temos um triângulo. E aqui na coluna dos significados, da letra A, parada obrigatória, e a letra B, dê a preferência. É o nome desta placa, é o significado, melhor dizendo, desta placa. Tudo bem? Então vamos para a próxima página. Vamos lá então, página de número 45, segmento de reta. Olha só que assunto legal. Agora nós vamos entrar em um assunto novo, que é o que está inclusive sendo recomendado lá no cabeçalho, tá? Segmento de reta e polígonos é o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Número 1. Observe os 3 caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um de uma cor. Tudo bem? Aí nós temos os 3 caminhos que ele tem para chegar ao queijo. Legal, não é? Então, preste atenção nesse que já está piscando. Lembre-se do que você estudou no ano passado e responda: qual desses caminhos está representado por um segmento de reta? Ou seja, qual é aquele que não faz curva? Qual é a cor? Aí você vai escrever aqui neste traço que está piscando a cor deste segmento de reta que você tem aí no seu livro. Tudo bem? Legal, não é? Então vamos lá. Neste retângulo que está piscando de borda azul, nós vamos ter o conceito de segmento de reta.
E este conceito você vai copiar no caderno. Lá no final da aula eu vou mostrar, mas eu também já enviei mais cedo para você copiar no seu caderno, tá? Se você tiver condição de imprimir, tudo bem. Se não, só olhando para a tela do celular, do computador, do tablet, da televisão, pausou o vídeo, pode copiar. Tudo bem? Muito legal então. Ou então só no PDF você pode fazer a leitura. Melhor, não é? Legal. Então vamos lá. Chamamos segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. No exemplo ao lado, os pontos A e B são as extremidades, as pontas, as extremidades do segmento de reta traçado. Representamos esse segmento de reta assim, AB ou BA. Para falar o segmento de reta, é este traço que está sobre a letra, em cima das letras A e B ou BA. Repare que não tem pontinho, não tem seta, é só o tracinho. Quando tem só o tracinho, nós estamos falando de segmento de reta. Legal, não é? Então vamos lá. Seta verde piscando. Agora observe os pontos E, P, H e M. E, P, H e M. E trace os segmentos de reta EM e PH usando uma régua. Então eu quero que vocês, quando tracem, ele vai ficar mais ou menos de como está ali do lado, tá? Muito bem. Terceira questão. Assinale com um X o quadrinho de cada figura que é um segmento de reta e escreva como ele é representado. Ou seja, só vale marcar com um X o quadrinho que trouxer um segmento de reta. Ou seja, não tiver segmento de reta, fez curva, não é para marcar, porque não é segmento de reta. Se for segmento de reta, você marca o X no quadrinho e coloca a representação das letras. Não esqueça de colocar as letras e o tracinho em cima, tudo bem? Então vamos lá. Aí nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto quadrinho com as suas respectivas figuras, hein? Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo. Este primeiro aqui eu vou marcar com um X. Por quê? Porque eu tenho um segmento de reta apontado aqui. Então, eu tenho o segmento de reta RH ou HR. Aí agora você vai verificar se os próximos são segmentos de reta ou não. Se forem segmentos de reta, por favor, hein? Faça a representação correta de maneira adequada aí nesses traços que estão logo embaixo de cada figura. Muito bem. A introdução de segmento de reta já ficou para trás. Agora nós vamos para a seção Explorar e Descobrir, lá em cima que já está piscando. Atividade em dupla. Opa, que legal! Aqui já de caramelo piscando. Gente, eu sei que vocês não estão na escola, mas quem puder fazer em casa junto com você vai ser muito legal, vai ser uma bênção, por conta de que são essas pessoas, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, que estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares de vocês. Então, ó, beijão no coração de cada um deles. Então, atividade em dupla. Olha só que atividade legal. Colhem 4 pedaços de barbante em uma folha de papel sulfite. Papel sulfite é uma folha de papel em branco, uma folha de papel A4, tá? Seguindo
veja bem as instruções. Aí nós temos primeira bolinha. 3 dos barbantes devem dar ideia de segmento de reta representados por segmento AB, segmento CD, segmento EF. Segunda bolinha. O segmento EF deve ter 9 centímetros de medida de comprimento. E a última bolinha, o quarto barbante não deve dar a ideia de segmento de reta. No final, mostrem seus trabalhos, ok? Então, depois que você fizer o seu trabalho numa folha avulsa, que é esse daí, bata aquela foto e mostre lá no Zap. Lembrando que a terceira bolinha, que está aí no comando da questão, você já está percebendo que está dizendo que não deve dar ideia de segmento de reta. Então, você vai ter que colocar em algum ponto curvo. Vai ter que ter alguma curva, porque aí não dá ideia de segmento de reta. Legal? Então, muito bem. Quarta questão, seta vermelha piscando. Quantos segmentos de reta há em cada figura? Aí nós temos figuras A, B, C, D, E e F. O que é que você vai fazer? Conferir cada segmento de reta e colocar no traço correspondente. Então vamos lá, letra A. Vamos conferir cada segmento de reta, tá? Eu tenho ED, DC, CB e BA. Então, quantos segmentos de reta eu tenho? Vou dizer aqui neste traço logo abaixo. Tenho 4 segmentos de reta. Tudo bem? 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de reta. Agora você vai fazer da letra B, essa bandeirinha de São João. Letra C, aí esse aviãozinho. Letra D, esse traço marajoara. Letra E, essa linha aí, um segmento de reta e o restante são 2 pontos curvos. E a letra F, que você tem aí vários segmentos de reta, tá legal? Então, aí diga quantos segmentos de reta você tem em cada uma dessas figuras. Legal? Então vamos para a quinta questão. Nesses poliedros, esses sólidos geométricos que estão sendo mostrados aí, não é? Nessas estruturas, cada segmento de reta que aparece traçado é uma aresta. Vocês já também passaram dessa aula, né? Cada segmento de reta é uma aresta. Então agora registre quantas arestas há em cada poliedro e escreva como os segmentos de reta do item C, só do item C, estão ou podem ser representados, são representados, tá legal? Então aí você tem a letra A, a letra B e a letra C. Então, na letra C, nós vamos conferir quantas arestas? 9 arestas, que é um prisma. Aí você confere quantas arestas são e aí você vai chegar nesta conta de 9 arestas. Tudo bem? E agora, como é que eu vou representar neste item C? Só é para representar neste item C os segmentos de reta. Aí então eu fiz alguns exemplos aqui para você. Então eu tenho o segmento de reta AB, tenho o segmento de reta BC, tenho o segmento de reta CF e agora você faz os outros. Tudo bem? Muito legal. Próxima página, página de número 47. Saímos do assunto segmento de reta e agora vamos para o segundo assunto da nossa manhã, polígono. Polígono. Aí nós temos duas figuras e dois exemplos básicos de polígono. Uma que é uma moldura de um quadro e o outro que é a figura de um bambolê que a garota está aqui brincando. Então, a moldura do quadro dá a ideia de um contorno que é um polígono. E o bambolê dá a ideia de um contorno que não é um polígono. Por que, professor Luiz? A gente vai ver já já aqui embaixo, tá bom? Com uma regra básica. Se você tiver
um segmento de reta. Você já tem o princípio para a formação de um polígono, porque os polígonos são formados apenas, somente por segmentos de reta. Tudo bem? Se tiver uma outra região plana que não for segmento de reta, aí então, ó, não é polígono. Tudo bem? Então, veja bem, polígono, nós temos aqui a moldura deste quadro, é um polígono, este contorno é um polígono, porque ele é formado por ângulos, e os ângulos são formados por segmentos de reta. E no outro exemplo que você está vendo aqui do bambolê, você não tem os ângulos. Não. Você aqui não tem segmento de reta. Se você não tem segmento de reta, então você não tem um polígono. Legal, não é? Então vamos lá. Número 1, seta amarela piscando, atividade oral, em grupo, toda a família, toda a casa, não é? Você já viu os polígonos nos anos anteriores. Agora converse com quem estiver com você e procure se lembrar. Quando um contorno de região plana é chamado de polígono? Já dei a dica ainda há pouco. Quando um contorno de região plana é chamado de polígono? Quando ele é formado por segmento de retas. Muito bem, legal. Número 2. Identifique e assinale os contornos que são polígonos. Ou seja, você só vai marcar o quadrinho com X daqueles que são polígonos. Ou seja, apareceu curva, apareceu linha curva, esquece que não é polígono. Aí você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 figuras para você dizer se são ou se não são polígonos. Se forem polígonos, você marca com X. Se não forem polígonos, você não marca com X. Terceira questão, seta verde piscando. Você já estudou também que todo polígono tem lados e vértices, que os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados deles. Vamos recordar? Complete o quadro. Aí nós temos primeiro essa explicação do que é o lado e do que é o vértice. Tudo bem? Aqui você já tem a explicação. Nós temos agora a tabela, onde nós temos o polígono, nós temos o número de lados, nós temos o número de vértices e você vai colocar o nome de cada um deles. Legal, não é? Então, na primeira linha, nós temos um triângulo, porque tem 3 lados e tem 3 vértices. Aí, então, triângulo. Depois você vai ter um quadrilátero, depois você vai ter um pentágono, depois você vai ter um hexágono. Exatamente. Aí 3, 4, 5 e 6 lados, respectivamente. Tudo bem? Conferindo aí também o número de arestas. Termine essa atividade e vá para a próxima página. Na próxima página, ou seja, você já passou da introdução de polígono, que está piscando, agora vai para a quarta questão lá em cima, seta vermelha, pesquisa. Faça uma pesquisa e descubra o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Aí nós temos letra A, 7 lados, letra B, 10 lados, letra C, 8 lados, letra D, 20 lados, letra E, 9 lados. Então, na sua pesquisa, você pode pesquisar em livros, jornais, revistas, internet, colocando no Google, não é? Para poder pesquisar e tudo mais. Faça a leitura correta, tudo bem? Aí, provavelmente, você vai encontrar que na letra A, um polígono de 7 lados chama heptágono. Letra B, de 10 lados, decágono. Letra C, de 8 lados, um octógono. Letra D, de 20 lados, icoságono.
e letra E de 9 lados, eneágono. Tudo bem? Esses são os nomes desses polígonos que você vai encontrar na sua pesquisa. Tudo bem? Vamos lá então. Quinta questão, neste retângulo de borda caramelo, que já está piscando aí na tela do seu tablet, do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador. Vamos lá. Vou fazer a leitura. 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mãos. Qual é o total de cumprimentos que esta galera aí vai poder, então, realizar? Você conhece esse problema? Ele pode ser resolvido com auxílio da geometria. Dica: as pessoas podem ser representadas pelos vértices de um quadrado e cada aperto de mão pode ser representado por um segmento de reta, que vai formar nessa figura uma aresta. Então faça um desenho e confira a resposta dada. E aí você vai fazer a figura, vai responder aqui, não é? Muito bem, então. Pense e aí então responda. Legal, não é? É um desafio para a geometria. Leia, pause o vídeo, ouça de novo e faça esta atividade. Sexta questão, retângulo de borda azul já está piscando. Também uma atividade oral em grupo. Vamos lá. No ano anterior, você viu o que é uma região poligonal. Então, analise as regiões planas abaixo para se lembrar. Troque ideias com os colegas, desenhe mais um exemplo para cada caso, tanto da região poligonal, que está na esquerda, quanto da região que não são poligonais, tá bom? Então, desenhe para cada exemplo. E aí, na esquerda, você tem regiões poligonais. Os lados nem sempre são com a mesma medida, mas são poligonais porque são regiões planas formadas por segmentos de reta. Já as regiões que não são poligonais é porque em algum momento elas não são formadas por segmento de reta. Tem aí uma linha curva que aí não identifica como regiões poligonais. Tudo bem? Então aí você faz a sua resposta neste espaço. Legal? Não se esqueça de desenhar um exemplo de uma outra região poligonal e um exemplo de uma região que não é poligonal. Tudo bem? Agora vem a parte final da nossa aula, que é como que eu preciso que você faça o seu registro no caderno, tá? Então aqui eu vou dar o exemplo de como eu quero. Já fiz isso outras vezes, mas não custa fazer de novo. Em letra cursiva, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Walter Leite Caminha, diretora Regiane Lima, professor Luiz Carlos França, seu nome agora, aluno ou aluna, e a nossa turma. Coloque a data de hoje, Belém, a nossa cidade maravilhosa, tanto de 2021. Preencha, por favor, a data corretamente. A nossa disciplina é matemática e o assunto que nós estamos trabalhando hoje, segmento de reta e polígono. Tudo bem? É isto aí. Aí você vai copiar aqueles conceitos que estão nas páginas anteriores, que eu passei para cá e já enviei em PDF lá no nosso grupo. Então, segmento de reta é a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. Mais uma vez, piscando, segmento de reta é a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. Aí eu vou pôr um exemplo. Tcharam, tá aqui, ó, AB, segmento de reta. Legal, não é? Muito bem. No exemplo ao lado, os pontos A, B são as extremidades do segmento de reta traçado. Muito bem. Representamos esse segmento de reta assim: segmento de reta AB ou segmento de reta BA. Polígono, agora é o outro conceito. Polígono é um contorno de uma região, muito bem, de uma região plana
formado somente por segmentos de reta que não se cruzam. Exatamente. E aí, se também é segmento de reta, não tem curva. Legal. Exemplo. Aí nós temos um triângulo, nós temos um quadrilátero, tá? Nós temos um quadrilátero, nós temos um pentágono, nós temos aqui um hexágono e nós temos outro quadrilátero, que este quadrilátero aí tem nome, que é retângulo. Muito bem? E assim, meus alunos, minhas alunas, meus queridos, minhas queridas, nós chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. Dica de saúde: lavando bem as mãos com água e sabão ou fazendo a higiene utilizando álcool em gel. Se tiver que sair, por favor, use máscara. Evite aglomerações e, na medida do possível, pratique o distanciamento social. Até a nossa próxima aula, que será a nossa aula de ciências. Então, beijo no coração de todos. Tchau!